Começa agora, na Vibe Mundial, programa Daniela Pires, consteladora e psicanalista integrativa sistêmica, falando de constelação familiar e outras terapias, com enfoque na mente, alma e espiritualidade. Boa tarde a todo mundo, boa tarde nesse domingo maravilhoso, primeiro domingo de agosto, e estamos aqui na rádio que toca a sua vida, a Rádio Vibe Mundial. E agosto já começa prometendo, né? Para quem não sabe, estarei na Mystic Fair do Rio de Janeiro, que irá ocorrer nos dias 16 e 17, lá no Clube Monte Líbano, em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, lugar paradisíaco, gente. E estarei fazendo o nosso primeiro ambulatório de constelação familiar. Dando certo, em dezembro, teremos um mega ambulatório aqui em São Paulo. E será o nosso primeiro ambulatório. Então, você que quiser passar por um tratamento comigo, com a Daniela Pires, consteladora, você quer passar por uma sessão lá, vão ter vivências, nós vamos ter 4 vivências, tanto no sábado quanto no domingo. De repente, eu estou mesclando, por exemplo, a programação de sábado começa às 1h30, porque às 3 horas tem minha palestra, depois às 5h30 a gente tem outro ambulatório, às 18h30 mais um, e às 20 horas o último, tá? Ambulatório não, ambulatório vai estar tendo direto, vai ter atendimento com constelação familiar, com os bonequinhos na água, com as minhas alunas de constelação do Rio de Janeiro, direto, tá? Do meio-dia às 22h, vão ter vários atendimentos lá. Ah, eu quero atender da saúde, do financeiro. Gente, vai estar com valor assim, ó, desse tamanho, tá? E vai ter as vivências que é comigo. A vivência de meia hora em grupo. Também vai ser valor de energia de troca. Vai ser o preço lá sim, ó. São 15 pessoas, então precisa chegar lá no... Eu vou soltar, para quem tá se você é do Rio de Janeiro, você vai entrar em contato com 11 9 6635 1646 11 9 6635 1646, porque no dia 4, ou seja, amanhã, eu estou soltando para o meu mailing do Rio de Janeiro as regras do ambulatório e já um formulário para a pessoa reservar o seu atendimento com a constelação fluvial ou com as vivências. Ou seja, pode ser que eu só com o meu mailing eu já consiga lotar as vivências. Então, se você está ouvindo o programa e você é do Rio de Janeiro, faça isso. Já manda uma mensagem e fala: Dani, eu quero participar da vivência do financeiro. Deixa eu falar as 4 vivências, tá? Aí tem vivência para relacionamento afetivo, relacionamentos em geral e também afetivo. Vivência para o financeiro, vivência para a saúde e emagrecendo com a constelação familiar. Para quem não sabe, estou passando pelo processo. Comecei o ano com 126 quilos. Aqui aparece a fotinho aqui, para quem está no @Daniela Pires Consteladora no YouTube. Aparece a fotinho aqui. Olha, eu com 126 quilos. E olhe para mim hoje com... Eu não sei quanto que tá, porque eu só vou pesar nas vésperas de evento, mas no começo do mês estava 98, tá? E o objetivo é chegar em dezembro com 75, que é o meu peso normal. Então, serão 50 quilos eliminados ao redor do ano. Gente, já foi 30 quase, né? Então, eu acho que é possível. Então, o que acontece? O que a constelação familiar pode te ajudar nessa questão do emagrecimento? Liberar os pesos. Gente, eu comia muito compulsivamente pelos meus ancestrais que morreram na Segunda Guerra Mundial, ou passaram fome lá, e que ficaram lá, né? Os ancestrais que vieram aqui para o Brasil sofreram um pouco na Segunda Guerra, porque tinha uma perseguição aos descendentes de alemão, eu não sei se vocês sabem, porque o Brasil, na época do governo Getúlio Vargas, ele começou simpatizante, né,
com o nazismo, com o fascismo, e depois ele entrou do lado das tropas dos Estados Unidos e começou a ter uma perseguição aqui dentro do Brasil contra descendentes ou imigrantes alemães, né? E a minha avó me contava umas coisitas aí, né? Embora ela tivesse metade da origem dela suíça e a outra metade alemã, a região que a minha avó nasceu, minha avó não, meu bisavô nasceu, eu tive a honra de ir lá, chama-se Floresta Negra. A Floresta Negra faz fronteira, se eu não me engano, com 3 ou 4 países. Alemanha, França, Suíça e talvez Áustria, tá? Eu acho que são... porque eu lembro que foi um passeio que a gente fez muito rápido, saía de um lugar para ir para o outro. Muito rápido. Você entendeu? A Alemanha com a Suíça, tanto que o pessoal falava, porque a Suíça é bem caro, né? O franco suíço é caro. Eles não usam o euro. Aí as pessoas costumam fazer o supermercado na Alemanha. Porque na Alemanha é euro, né? União Europeia. Então, eu lembro que foi mais ou menos isso. A gente saiu da França, fomos para Frankfurt, na Alemanha. De Frankfurt, nós fomos para Zurique, na Suíça. E daí, no dia que a gente estava lá em Zurique, a gente chegou aí para Innsbruck, que é Innsbruck é na Áustria. Depois depois nós fomos para Veneza, ou seja, é tudo muito perto, tá? E a coisa mais linda essa viagem, quem puder fazer, principalmente na época do ano que a gente foi, que foi no Natal, dá para ver as montanhas de neve dos Alpes suíços. É uma visão, é uma vista. Sabe aquelas vistas que você vê de cartão postal? Aquela montanha com gelo, aquele lago. É aquilo ali. Aquelas casinhas, cabana na neve. Nossa Senhora, coisa mais linda. Falando que eu tô lembrando. Nem sei porque que eu entrei nesse assunto, mas tá tudo certo. Eu sei porque eu entrei nesse assunto. Porque os meus ancestrais que ficaram nesses países morreram na Segunda Guerra e passaram fome. E eu comia em honra a eles. Porque assim, eu amo toda a minha família, toda a minha descendência, ascendência, né? Que veio antes de mim, né? Descendência não, ascendência. Eu amo todos eles. Amo a parte da minha mãe, que são os Gonçalves de Souza. Os Gonçalves são espanhóis, os de Souza são portugueses. Amo os Martins Mártios, né? Porque mudaram o sobrenome, na verdade era Mártios, mas Mártios no U, com trema. E a vovó falava muito disso e não conseguiam, né? Daí virou Martins. Então, amo todos eles. E Martins é origem portuguesa. E eles não eram de origem portuguesa, gente. Era suíço com alemão. Então, é essa coisa, assim, muito maluca, né? Amo muito eles. A minha bisa era alemã e o meu biso era suíço. E a vovó era germânica total, né? Se você vê aqui no vídeo, tá aparecendo a vovó, o zoião azul aí, cabelinho loiro. Essa foto é do meu casamento. E essas raízes, gente, elas impactam na vida da gente. Então, às vezes você está comendo em honra aos seus ancestrais que passaram fome. E eu já vou entrar num assunto, tema desse programa, que são sofrimentos ancestrais. Por isso que eu estou falando disso tudo. Então, lá no Rio de Janeiro, a gente vai ter uma vivência para isso, tá? E vamos ter a vivência para a saúde em geral, tá? Saúde geral. Às vezes você está herdando uma doença dos teus ancestrais. Nós vamos fazer essa quebra sistêmica. E vai ter atendimento com constelação. E eu vou dar 2 palestras. Eu vou dar uma palestra no sábado, encerrando cobranças sistêmicas, maldições, encerrando maldições ancestrais, que eu já vou falar disso, que é o tema do programa de hoje, maldições ancestrais herdadas com a constelação familiar sistêmica. E a outra, o outro tema no domingo é emagrecendo com a constelação familiar e linguagem do corpo. Delícia, hein? E aí, gente, depois eu vou para o estande da editora Lunai autografar os meus livros e depois eu subo para o ambulatório para fazer as vivências. Então, por exemplo, teve a palestra
Depois de 1 hora da palestra, eu vou ficar lá no stand da Editora Lunai autografando os títulos, certo? Eu vou no stand da Editora Lunai várias vezes no dia, mas logo ao término da palestra, terminou a palestra, vocês vão comigo pro stand da Lunai. Aí depois eu vou voltar, depois das vivências, eu vou descer na Lunai várias vezes para autografar. E aí depois eu subo para o ambulatório e às 18h30 faremos no domingo a vivência emagrecendo com a constelação familiar e a linguagem do corpo. Vai ter apometria também. É uma vivência diferente, hein, gente? Então, às vezes você não consegue emagrecer, você está carregando os pesos ancestrais, vem para lá. Lá estarei bem mais magrinha do que estou agora, porque eu estarei fazendo o 4º ciclo. Para ir para o Rio de Janeiro, eu vou fazer o 4º ciclo do Criar. Então, eu vou ter eliminado bastante sujeira corporal. E vamos com tudo, né? A gente vai com tudo. Estarei lá. Já fiquei sabendo que o Dr. Alcir vai estar lá também. Provavelmente ele vai estar na minha palestra. Então, estaremos juntos. Gente, você sabia que você pode estar carregando pesos ancestrais dos seus ancestrais, maldições ancestrais dos seus ancestrais, doenças dos seus ancestrais, problemas financeiros dos seus ancestrais, problemas amorosos deles? Como a constelação familiar pode te ajudar? E é o que eu vou falar agora, que é o tema desse programa de hoje. Gente, tudo o que acontece antes fica impresso numa coisa chamada inconsciente coletivo, tá? Que quem criou esse conceito do inconsciente coletivo foi o meu querido Carl Gustav Jung. Para quem não sabe, eu sou psicanalista e especialista, tá? Fiz alguns cursos à parte de arquétipos, da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Amo Jung. Jung e Bert Hellinger são as minhas paixões, tá? Gosto de Freud, trabalho muito na parte da saúde com Freud, porque Freud foi quem criou o conteúdo, para quem não sabe, tá? Da questão do recalque do inconsciente, no qual você converge aquilo que o trauma, tá? Que você recalcou no inconsciente, você converte ele em sintoma no seu corpo, em doença, tá? Então a gente precisa tratar a causa raiz disso. Muitas vezes a causa raiz é psíquica. Então você precisa fazer terapia para poder trabalhar isso. Eu sou especialista nisso e junto, a minha psicanálise é diferente, é a psicanálise integrativa sistêmica, eu junto a psicanálise e com técnicas integrativas como hipnose, constelação familiar, PNL e apometria. Esse é o trabalho, é o meu carro-chefe da Daniela Pires, consteladora. Se quiser passar, eu tenho processos, começou agosto, está liberando na agenda alguns horários, aquele horário fica fixo seu durante um mês, a gente faz 4 sessões, ou se você quiser passar por um pacote completo, resolver a sua vida, são 12 sessões, comprando as 12 sessões tem um descontaço para resolver a sua vida, para a sua vida fluir, para os problemas da sua vida irem embora, para você ter prosperidade, para você poder ter um relacionamento, estar em paz com o seu corpo, com a sua saúde, liberar os pesos que você tem carregado que não são seus. Então a gente faz esse trabalho incrível. Mas voltando aqui ao assunto, às vezes você está atraindo um padrão de companheiro na sua vida que te faz sofrer, porque você está honrando as suas avós, bisavós, tataravós, que eram obrigadas a casar com quem os pais escolhiam e elas sofriam. A noite de núpcias era um E, que termina com O, que eu não vou falar aqui na rádio, mas era uma violência. A mulher não servia, a mulher não podia sentir prazer no sexo, porque ela era considerada indigna de ser esposa. Ela tinha que ficar parada, usava-se camisola com furo. Camisola com furo. Imagina que coisa horrível, né? Então, às vezes, você não consegue ter um relacionamento afetivo, porque você está no século XXI que tudo é liberado, que você pode experimentar antes de casar. Nossas mães casaram virgem, e se era uma porcaria com o pai da gente? Não tem como saber, elas casavam e ficavam a vida inteira, e às vezes aguentando traição e um monte de coisa. A minha mãe foi uma sortuda, casou com a alma gêmea dela.
Mas quantas? Por exemplo, a minha avó materna, amo o Vodico, mas era um relacionamento assim. Casamento de arranjo, sofrimento. Por sinal, ano que vem faz 100 anos que meu avô e minha avó casaram. Casaram em 1926. Uau! Uau! A vovó era de 1905 e o vovô era de 1900. Uau, né? Era um casamento de arranjo, de sofrimento. Eu lembro que a vovó, uma vez, a minha avó materna, ela virou pra mim, e eu era criança, tá, gente? Só que ela sabia que eu estava sofrendo abuso sexual. E ela falou uma frase pra mim, que eu não sei se aquilo foi benéfico ou maléfico, eu só sei que eu aguentei aquilo, eu acho que eu aguentei alguns anos de abuso, por aquela frase, e eu sinto que depois, quando ela desencarnou, ela deve ter se sentido culpada de ter falado aquilo, que era: aguenta, minha neta, porque a mulher é o esgoto do homem. Uau! Eu acho que eu tinha 9 anos na época. A minha avó mesmo, materna, cantava uma música ainda ontem, eu fui ao baile, que eu vi um mocinho me piscou, aí falava assim: minha filha, você deixa disso que você é muito nova. Aí ela falou assim: a minha mãe, a senhora com 10 anos se casou. Aí ela falou assim: minha filha, eu casei com 10 anos, mas muito tenho me arrependido. Uma música brincadeira, tá? Que ela cantava pra mim quando eu era criança. Gente, 10 anos se casou. 10 anos. Isso é pedofilia, né, gente? Agora eu falo pra vocês uma musiquinha besta dessa. Ainda ontem eu fui ao baile. Quantas histórias de pedofilia tem no seu sistema? E se você, como eu fui vítima disso. Eu era criança. Em hipnose, eu descobri que essa violência começou quando eu tinha 2 anos. Ou seja, eu já comecei a ser molestada com 2 anos. Quantas histórias como essa tem na sua família? E aí você não consegue ter um relacionamento. Você passou por isso também, você não consegue se entregar. E não é por nada não, gente. Eu superei tudo isso. E se eu superei e fiz muito curso, tá? Muito curso, faculdade, pós-graduação, mestrado. O mestrado ainda não terminei, mas vou terminar. Eu posso te ajudar. Por quê? Porque eu tenho especialização. Eu sou uma pessoa que tem muito curso técnico e eu tenho anos de experiência. Eu já atendi muito paciente. Eu posso te ajudar. Dani, mas a minha dor não é essa. A minha dor é no financeiro. Tudo que eu faço dá errado. As coisas não vão para frente. O meu negócio não prospera. Vem constelar comigo, gente. Vem constelar comigo que eu posso te ajudar. Vem fazer a terapia. Eu consigo quebrar dívidas ancestrais. Às vezes você está pagando conta do ancestral seu que ficou devendo dinheiro lá, ou fechou a empresa e deu calote nos funcionários. Eu vou fazer uma loucura. A tabela vai mudar amanhã. Eu vou preservar a promoção da semana passada para essa primeira semana de agosto. Para você constelar comigo. Você vai receber o salário essa semana. Entre em contato comigo. Eu vou preservar os descontos. Não vou falar ao vivo. Eu falei no programa passado. Tem que entrar em contato comigo no 11 9 6635 1646. 11 9 6635 1646. Você vai entrar na opção 4. Você vai ver as promoções que tá? E entra na opção 5 para agendar comigo, tá? E a opção limitada, são vagas limitadas, gente. Eu só coloco nesse preço aí algumas vagas, então já fecha hoje, no domingo mesmo, porque provavelmente amanhã já não vai ter horário. A minha agenda é abarrotada, lotada, é bem difícil conseguir passar comigo, mas isso é porque eu faço um trabalho muito bem feito, com muita responsabilidade, e eu cuido de você. Eu cuido de você com verdade, eu cuido de você porque eu amo você. Toda pessoa que vem até mim, quando conta a sua história, eu mergulho na sua história com amor. E eu faço de tudo para te ajudar. E eu quero te ajudar. Então, me procure que eu posso te ajudar, tá? Aí, se você quiser aí, com curiosidade, saber os preços da semana passada, entra aí no @Daniela Pires, consteladora.
e ver lá os preços que estavam semana passada. Mas são poucas vagas, tá? Então, precisa entrar em contato hoje, tá? Mas por que eu tô falando tudo isso, gente? Quantas coisas aconteceram na sua vida que você não sabe, tá? E que você tá passando por problemas que não são seus, que foram herdados ancestrais. Se você não sabe, nesse livro aqui, eu tenho uma oração canalizada de quebra de maldição ancestral que você tem que fazer 21 dias. Nesse livro aqui, para que se você não sabe, eu tenho uma autoconstelação que também quebra maldições herdadas ancestrais, a página 165, e essa daqui, se eu não me engano, é na 297. 297 não, 267, acho que é isso. São duas orações fortíssimas, fortes, para quebrar a maldição ancestral. Você vai fazer 21 dias, você vai ver a maravilha. Ai, Dani, eu quero fazer uma constelação e resolver isso agora. Vem, porque o preço mudou, mas para quem é ouvinte da Vibe Mundial, eu vou preservar a promoção da semana passada. Só que daí você tem que entrar em contato comigo, porque não vai estar aberto, porque a tabela de preço está mudando, porque eu tenho pós-graduação, gente, eu tenho várias formações, vivo estudando, não parei no tempo. Só em constelação familiar eu tenho mais de 300 horas de estudo. Você sabe o que é isso? 300 horas de estudo. Artigos escritos, livro publicado. E tem pessoas que cobram, tá? Mais caro do que eu. E não fazem 1/3 do que eu faço. O trabalho é ruim. Queima o trabalho como constelador. E isso é importante você saber. Eu sou a Daniela Pires, consteladora. Querendo ou não, eu comecei com tudo isso há 15 anos atrás. Eu não estou brincando em serviço. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para olhar para você com muito respeito. Olhar para a tua alma. Porque não dá. Quanto sofrimento você está tendo e tem solução? Eu estou aqui para te ajudar. Pô, Dani, eu reparei que eu estou com uma doença que meu pai tinha, que meu avô tinha. E agora eu estou com essa doença. Ela é sistêmica, vamos quebrar. Eu não sei se eu já falei para vocês. Papai morreu de câncer, meu irmão morreu de câncer, meu avô morreu de câncer, o tio Cornélio, que é meu tio bisavô, morreu de câncer. Eu tinha nódulo no rim. Na garganta, uma laranja. Eu não tenho mais. Eu não fiz quimioterapia, não fiz rádio, não fiz nada. Eu sou a Daniela AC e a Daniela DC. O que é isso? Antes da constelação e depois da constelação. E eu falo para vocês, é possível. É possível transformar, é possível se libertar, é possível prosperar, é possível ter sucesso. É possível viver um amor de verdade, de almas gêmeas. Vamos cortar as maldições ancestrais que estão te impedindo de você viver um amor de verdade, de você ser visto, de você ser valorizado no seu trabalho. Parar de ser burro de carga. Você está honrando os seus ancestrais que foram escravos? Ou se você é descendente português como eu, você sente vergonha do que os seus ancestrais fizeram ao povo africano? E aí você se permite ser escravizado. Tudo isso a gente quebra. São maldições ancestrais. Às vezes a sua vida está parada, não anda, porque você está preso lá em histórias que você nem sabia. Mas que a tua avó viveu, teu bisavô. Eu não vivi na guerra. Mas você tem posturas de quem viveu na guerra. Pessoa que acumula coisas dentro de casa, achando que a qualquer momento vai ter guerra, que vai passar fome. Pessoa que come muito. Essa pessoa está comendo muito porque ela está comendo em honra dos ancestrais dela que morreram na Segunda Guerra, que nem o meu caso. Quantas histórias ancestrais que aconteceram antes de você ressoam no seu inconsciente, porque você faz parte dessa família,
E hoje você tem problemas no financeiro, relacionamento, saúde, porque você está honrando essas histórias. A constelação familiar, ela vai quebrar esse padrão de honra com muito respeito e amor, e ao mesmo tempo a gente vai reprogramar a honra. Olha que delícia. Em honra aos meus ancestrais que passaram fome, hoje eu tenho mantimento, eu não preciso comer em honra a eles. Eu mantenho meu corpo saudável. Em honra aos meus ancestrais que não tiveram uma casa própria, que não tiveram dinheiro, eu tenho a minha casa própria, eu sou próspero. Em honra aos meus ancestrais que viveram relacionamentos, tudo isso, gente. Terminou o programa, desculpa, me empolguei. Beijos, até domingo que vem. Dia dos Pais, na Rádio que Toca Sua Vida, 95.7 FM. Beijos! Você acabou de ouvir